Eu estava no eBay há um tempo e me deparei com um mouse com um design que não reconheci. E depois de tentar e não conseguir encontrar nenhuma informação sobre ele, decidi pedir um nu. E o que recebi não foi nem remotamente o que eu esperava. Este aqui é o garoto, e eu descobri a maior parte de como ele funciona por pura dedução. Como não tem nada sobre ele online, há apenas 2 números em qualquer lugar do dispositivo inteiro, e nenhum deles apresenta a resultadosa. O número do modelo na parte superior parece ser Q500, mas essa pesquisa só mostra listagens do eBay e postagens de fóruns de outras pessoas que têm um. Ele também diz o modelo de MP3 na parte inferior e menciona uma tinta de shaker, nenhuma das quais obtém resultador. Então essa coisa é um mistério total. Podemos saber pelo menos que é um mouse óptico, e pela linguagem geral do design, eu diria que foi feito antes que os mouses ópticos fossem comuns. Embora eu pudesse ter acertado o pouso nessa parte da conjectura apenas olhando para a interface. Ele usa cereal, que estava mais do que a caminho de sair em meados dos anos 90. E nós realmente não começamos a ter mouses ópticos baratos nas mesas dos consumidores até os 2000. Eu vou apenas chutar que ele saiu em, digamos, 1996. Agora isso faria deste um design de 25 anos, o que não quer dizer que foi feito há 25 anos. A fábrica que os fabrica provavelmente recebeu um pedido para fazer 30 milhões deles em 95 e ainda os está produzindo hoje. No entanto, a razão pela qual é importante que seja antigo é que isso provavelmente é anterior à popularidade do design óptico típico de agora. E eu adoraria explicar como isso funciona, para que quando eu voltar e explicar o quão maluco é o interior deste, ele realmente faça barulho. Então, vamos encurtar a história. Todo mouse óptico que você já usou provavelmente dependia exatamente da mesma tecnologia. Este é um exemplo típico desse tipo. Ele usa um mecanismo que é muito barato, muito pouco impressionante, e funciona muito, muito bem. Deixe-me abrir isso e posso mostrar para você. Não é muito impressionante. Este é o cabo USB. Você tem a roda ali, alguns interruptores, e então aquele cara. E é basicamente isso. Na verdade, há um componente principal que você não consegue ver. Se levantarmos esta placa aqui, na parte inferior, há um LED. Esta costumava ser uma parte discreta, e tudo o que faz é apenas iluminar a superfície abaixo do mouse. O resto da mágica acontece dentro deste pequeno retângulo preto aqui. Este retângulo preto, na verdade, contém uma câmera. Dentro há um pequeno sensor de imagem, uma pequena lente. Na verdade, nem mesmo a lente está ali. Esta peça fundida de plástico. Quando você coloca este mouse em uma superfície, o LED ilumina em um ângulo de raspagem, destaca todas as imperfeições, pequenas saliências e buracos. Então a câmera na parte inferior do mouse tira uma foto de todas essas imperfeições. Agora, quando você move o mouse um pouco, ele tira outra foto e compara as duas. Ele encontra todas as pequenas saliências, buracos e arranhões, e vê que eles estavam aqui e agora estão aqui. E ele faz um monte de matemática complicada e determina que a única maneira de isso ter acontecido é se você mover o mouse assim. E ele calcular um vetor de movimento a partir dessa informação. Parece muito complicado, mas aparentemente é muito fácil de fazer porque cada mouse como este está fazendo isso. Não sei. Centenas de vezes por segundo. Milhares. Não sei. É muito e parece funcionar muito. Muito bem. Tipo, eu não sei sobre você, mas isso não parece ser um método confiável. É um truque bacana, mas vamos lá. É só um truque para o mundo real. Você vai ter que usar algo diferente, certo? Claro, todos nós sabemos que mouses ópticos são basicamente a prova de balas. Eles basicamente funcionam, então minha intuição claramente vale merda. O mouse óptico moderno funciona tão bem, na verdade, que ninguém sente saudades do que veio antes. Quase nunca vi ninguém ainda usando um mouse de bola de propósito. E essa tem que ser a realização mais impressionante de qualquer avanço na história da tecnologia da computação. Parabéns, inventores do mouse óptico barato. Vocês fizeram algo tão inquestionavelmente bom que não gerou uma subcomunidade que acha que isso arruinou a computação. Por favor, coletem os troféus de ouro, prata e bronze, porque não há competição nesta categoria. Naturalmente, no final dos anos 90, alguma empresa de semicondutores estava produzindo isso aos montes. E qualquer um podia comprar um por centavo. E eles são completamente integrados. Eles até têm a interface USB e PS2 a bordo. Então, qualquer um que queira fazer um mouse usando essa técnica de tecnologia detestavelmente alta e aparentemente complicada só precisa fabricar um PCB bem básico, comprar alguns outros componentes simples, moldar um plástico barato e pronto. Agora, embora o conceito de um mouse de rastreamento de imagem já existisse por décadas antes da invenção desses módulos tudo em um, os mouses ópticos eram muito caros para o mercado de massa. E é por isso que todos nós tínhamos apenas mouses de bola. No entanto, havia pelo menos um design óptico que estava disponível mesmo no início dos anos 80, a preços relativamente baixos. Esse era o design dos sistemas de mouse, que muitas pessoas reconhecerão,
principalmente porque foi usado em muitas das primeiras máquinas Summon. Agora, não era apenas para Sun. Comprei este para um explorador da Texas Instruments aqui, por exemplo. E estes realmente saíram para todas as plataformas sob o sol. Sem intenção de Sun. Desculpe. Eu prometo que esse é o último Sun. Agora você notará que a parte inferior deste tem 2 furos em vez daquele que estamos acostumados em mouses ópticos modernos. Se você tivesse olhos de águia, poderia ter notado que o Q500 também tem 2. Isso é por razões semelhantes, mas diferentes. Falaremos sobre isso mais tarde. Há muito mais acontecendo dentro de um desses. Primeiro, veremos que a razão pela qual há 2 furos é porque na verdade há 2 LEDs. E eles são de cores diferentes. Você não consegue dizer muito bem daqui, mas um é vermelho e o outro é infravermelho, como o design moderno. Eles, é claro, iluminam a superfície abaixo do mouse. E então, a imagem é projetada para cima através de 2 pequenas lentes de plástico. No entanto, diferente do design moderno, você notará que não há sensores aqui. Na verdade, os sensores estão bem aqui, e a imagem chega lá por meio de um par de espelhos montados na parte superior. A imagem, na verdade, sobe a 45 graus através dessas lentes, atinge esses espelhos e é refletida de volta para os sensores. É realmente maluco. Acho que eles simplesmente não conseguiram descobrir como montar esses caras de cabeça para baixo como fazem hoje em dia. Agora, estes não são como sensores de imagem CCD. Eles não geram uma imagem completa. Eles são basicamente apenas detectores de foto simples, que é um tipo de dispositivo que produz uma voltagem com base na quantidade de luz que o atinge. Você pode dizer imediatamente que eles têm uma orientação para eles. No entanto, um é obviamente horizontal, e o outro é claramente vertical. E isso começa a sugerir como o dispositivo funciona. Claramente, este lida com o movimento horizontal e este lida com o movimento vertical. Mas como cada um recebe a luz de um dos 2 LEDs, isso significa que um deles recebe luz vermelha e o outro recebe luz infravermelhar. E isso parece meio estranho. A maioria das superfícies, como esta por exemplo, não reagem de forma diferente a diferentes comprimentos de onda de luz, de forma consistente com base na direção em que você está apontando para ela. Isso não é realmente uma coisa. Então isso parece inútil. Mas a razão para isso é que este mouse não funciona na maioria das superfícies. Este mouse, na verdade, usa um mouse personalizado especial, acolchoado, um realmente exótico que é na verdade um pedaço de alumínio. E esta grade impressa aqui. Vamos subir lá. Sim, veja, é uma grade pequena, minúscula e fina impressa ali. E essa grade é essencial para como isso funciona. À primeira vista, parece que a grade inteira é impressa em azul. Mas se você olhar mais de perto, verá que metade das linhas são azuis, enquanto a outra metade é meio acinzentada. É aqui que os 2 comprimentos de onda entram em jogo. Claro, as linhas azuis pareceriam pretas sob iluminação vermelha, enquanto as linhas cinzas pareceriam pretas sob infravermelho. Eu poderia ter isso ao contrário, mas o ponto é que cada LED aqui só vai ter sua cor correspondente de linha de grade, e os outros não aparecerão. Então a imagem projetada em cada sensor mostrará apenas as informações nas quais ele está interessado. E agora temos 2 sensores obtendo 2 eixos diferentes de informações, o que parece muito razoável. Agora, para que isso conte para alguma coisa, esses fotossensores precisam ser bem sofisticados. Para a ERAD, seu fotossensor típico de prateleira detecta apenas um único ponto de luz. Mas esses são mais sofisticados do que isso. Se você olhar de perto, verá que eles têm 4 segmentos separados. É por isso que eles têm 8 pernas. Na verdade, há 4 fotossensores em um sobretudo, e cada um detecta 4 pontos de luz em uma fileira, lado a lado. Agora, você pode colocar 4 fotodiodos em uma fileira, mas eles seriam espaçados pelo tamanho de cada fotodiodo. Esses ficam muito mais próximos. Não sei se são peças personalizadas ou o quê. Então, isso basicamente significa que cada um deles está tirando uma pequena fotografia linear de 4 pixels do espaço sob o mouse. Uma vertical, uma horizontal. Bem, o que você acha disso? Bem, eu li patentes de sistemas de mouse para entender melhor como isso funcionava. E basicamente, quando o mouse está sobre o pad, uma imagem da grade é projetada nos 2 sensores. E a ampliação garante que as linhas de grade adjacentes sempre projetarão sombras em exatamente 2 células com uma célula vazia entre elas. Agora, suponha que convertemos a saída do sensor em binário, então teríamos 4 bits, cada um indicando se há ou não uma grade naquele local. Então, para este teríamos 101. Quando o usuário move o mouse, a saída mudará. Por exemplo, se eles se moverem para a direita, as linhas de grade se moverão para a esquerda e pousarão aqui, criando o padrão 10. Se eles continuassem se movendo, ele poderia mudar para 100, e eventualmente 1001, pois outra linha de grade se sobrepõe ao final do sensor. Claro, se o usuário tivesse movido o mouse para a esquerda, você teria sequência de bits inversa. Você pode ter percebido que isso não é realmente diferente da abordagem moderna de rastreamento de movimento, apenas usando muito menos pixels. Mas como são apenas 4, a quantidade de informações que ele coleta é tão mínima que eles precisaram usar o pad especial para dar ao mouse uma imagem nítida o suficiente para que ele pudesse identificar o movimento de forma confiável. Se fossem apenas as imperfeições de uma mesa, o mouse não teria informações de contexto suficientes para saber o que estava olhando.
Dada a época, é impressionante que eles realmente tenham encontrado uma solução que se encaixasse na tecnologia disponível na época. Com a potência e a tecnologia de imagem que estavam disponíveis em algo desse tamanho e custo, é realmente muito impressionante. Os sistemas de mouse realmente deram certo. No entanto, parece que muito poucos consumidores tinham esses. Eu certamente não tinha visto um até o final dos anos 2000. E pela qualidade de construção aparentemente muito alta, e pelo mousepad de metal, imagino que eles não fossem baratos. Então, com todo o contexto estabelecido, vamos passar para o novo kit do mercado, que certamente era baratão. Ele pesa quase nada. Ele tem a aparência brilhante de lixo ou de N descartado no mercado, e os botões parecem ranger. E assim você só encontra os piores produtos de plástico. Certo, pegando isso, você pensaria que era um mouse de bola de $50 até virá-lo e ver que onde deveria haver uma bola, há uma curiosa faixa diagonal de furos. Eles nem são diagonais, é uma ilusão de ótica. Eu fui pego. Eles são tão estranhos e cativantes. Então, eu simplesmente presumi que era assim que funcionava. Eu estava imaginando algum tipo de abordagem brilhante, com 3 sensores escalonados e muita matemática. Mas, bem, eu vou mostrar para que servem esses furos mais tarde. Mas eles realmente não ajudam o mouse a descobrir onde ele está, ou mesmo onde não está. Bem, talvez esta foto da listagem do eBay esclareça as coisas. Este também usa um mousepad personalizado, mas em vez de uma grade, ele usa 2 padrões unidimensionais, cada um cobrindo apenas metade do pad. Agora, quando vi isso, fiquei imediatamente chateado. Quer dizer, e se você movê-lo muito alto ou muito baixo, e um dos sensores sair da sua respectiva metade? Você perde esse eixo, certo? Bem, quando chegou fez muito mais sentido porque acontece que o pad é incrivelmente pequeno. Não sei se isso aparece no vídeo, mas este é o menor mousepad que já vi, e esse é o truco. Os sensores são separados o suficiente para que você não consiga tirá-los de suas respectivas áreas. Se você mover isso todo para cima, veja, você sairia do topo do pad antes que esse cara pudesse sair de sua área. Da mesma forma, aqui embaixo, mesma coisa. Então o pad tem que ser pequeno porque tem que ter exatamente o dobro da altura do mouse. Isso é estranho, não é? Certo, mas o que eles estão fazendo aqui? Certo, então eles pegaram uma grade e a dividiram conceitualmente em duas. Então, em vez dos eixos X e Y ocuparem o mesmo espaço e serem separados por comprimento de onda, eles estão em 2 espaços físicos separados e usando o mesmo comprimento de onda. Isso parece pior, provavelmente. E eu suspeito que eles fizeram isso apenas para economizar em LEDs, o que implica por si só que eles provavelmente economizaram no design. Mas você ficará surpreso com o quanto de economia ocorreu. Este é o design de mouse óptico mais barato já inventado. Sem exceção, e ele consegue isso quase não sendo um mouse óptico. Vamos abri-lo e eu explicarei o que diabos quero dizer com isso. Sua primeira qualidade única é que não há parafusos, o que é um novo nível de barato para mim. O chassi inteiro é apenas 2 metades de plástico sem hardware. Basta colocar uma chave de fenda aqui. E aí está. Tudo bem. Você está pronto? Todos estão prontos? Duvido. Vou dar a todos alguns segundos para recuperar o fôlego. O que diabos é isso? Isso é fibra óptica? O que é esse grande monólito cinza? Tem um adulto aqui? O que você está vendo é de longe a conquista mais impressionante no campo da economia de dinheiro. As pessoas que projetaram isso merecem um troféu de zinco por corte de custos, porque essa coisa conseguiu o quase impossível. Este é um mouse óptico que não tem componentes especializados. O design óptico moderno usa aquele pequeno retângulo preto especial, um chip dedicado com um computador inteiro e um sensor de imagem nele. E até mesmo o design dos sistemas de mouse usa aqueles sensores fotográficos quádruplos descolados, que tenho certeza de que eles encomendaram personalizados. Mas isso usa apenas componentes prontos para uso amplamente disponíveis na época. E cada peça personalizada é apenas plástico moldado barato. Embora sejam, por exemplo, fios de fibra óptica genuínos, eles são muito grossos, muito simples, mais próximos dos tubos de luz de acrílico que você encontraria em um roteador de rede barato. Eles podem ser feitos por quase qualquer fábrica e não têm tolerâncias específicas. Os LEDs aqui e aqui são infravermelhos, o que é interessante. Sabendo como isso funciona, sinto que poderia ter sido feito tão bem usando LEDs vermelhos simples, mas qualquer opção ainda era muito barata. Além dos LEDs e do chip desconhecido, aqui temos alguns capacitores, alguns resistores e diodos, e um transistor. E é isso. O monólito no centro, no qual as fibras ópticas vão, pode ser desmontado ao estourar essas abas. Isso revela 2 fotodiodos simples. E ambos os fios de fibra vão para esses diodos. E é isso? Isso é tudo o que sabemos sobre este dispositivo. Então, este design é completamente único, diferente de todas as outras abordagens para fazer o mouse na história. E como o chip resiste a todas as tentativas de identificá-lo, tudo o que podemos fazer é adivinhar como ele funciona. Mas acho que é evidente se você olhar para ele por tempo suficiente. Então aqui está minha interpretação. Ok, então os LEDs iluminam as superfícies sob o mouse, e a luz é transportada por 2 fios de volta para ambos os sensores fotográficos.
Fiquei confuso com isso no início, porque se ambas as fibras estão saindo do mesmo ponto aqui, então elas estão capturando a mesma informação. Então por que obter informações redundantes em ambos os fotodiodos? Não parece fazer sentido. E como o mouse saberia em que direção está se movendo? Mostrando apenas um ponto. De qualquer forma, também parecia que isso seria realmente impreciso, já que o mouse só veria uma transição quando você se movesse para dentro ou para fora de uma faixa NEM. E já que há apenas cerca de 100 faixas aqui, uma viagem de um lado para o outro produziria cerca de 200 pulsos, o que não é realmente o suficiente para o movimento suave do mouse. Eu acho. Então, convencido de que essa coisa seria inutilizável, conectei ao meu PC para ver o quão mal ela se saiu. E vejam só, funcionou muito bem. Parecia um pouco mais áspero do que um mouse normal, talvez, mas nada que você notaria se não estivesse prestando atenção. Acho que a única crítica real que encontrei é que se o pad for girado em relação ao mouse, começa a ficar estranho. Você obtém um movimento diagonal, o que é inevitável com este design. Eu acho que você realmente tem que mantê-lo reto, o que é mais difícil do que parecer. Além disso, se qualquer um dos sensores conseguir deslizar para fora da parte superior ou inferior do pad, você realmente perderá esse eixo, mesmo que você não esteja totalmente fora do pad ainda. O que é meio chato, mas não é um negócio tão ruim quanto eu esperava. E nenhum desses é showstoppers. Eu não conseguia descobrir como um desempenho tão decente era possível. Simplesmente não há linhas suficientes no pad. Eu fiquei intrigado com isso por um tempo, mas depois de estudar o conjunto de captação, acho que descobri o que está acontecendo, e é muito legal. A maioria dos mouses ópticos tem uma lente sobre o conjunto do sensor, mas este não tem. Se você notar, os dois fios de fibra estão pendurados ali e estão lado a lado. Então, enquanto eu pensava que eles estavam mostrando o mesmo ponto, na verdade eles capturam dois pontos bem próximos um do outro. Se pegarmos o pad e o colocarmos bem ao lado do sensor, você pode ver que a largura de dois fios é igual exatamente à largura de uma linha. E agora começa a fazer mais sentido. Como ele faz a amostragem de 2 bits, ele oferece cerca de 4 vezes a resolução que você esperaria deste pad. Embora haja apenas cerca de 100 linhas, cada uma produz 4 transições de estado. Conforme o mouse se move pelo pad, cada fio de fibra atinge cada faixa 2 vezes. Um ligado, depois o outro ligado, depois um desligado, depois o outro desligado. Então, na largura total do pad, haverá cerca de 400 transições, o que é um número razoável para produzir movimento suave. A razão pela qual ambos os pares de fios terminam em ambos os fotodiodos é para economizar mais dinheiro. Embora o design do sistema do mouse tenha sensores dedicados para cada eixo, este compartilha recursos ao piscar os dois LEDs, ligando apenas um de cada vez para que possa fazer a amostragem da horizontal, depois da vertical e assim por diante. Em vez dos sensores terem que ter o tamanho, formato e orientação dos dados amostrados, os designers descobriram que poderiam remodelar as informações, mover os componentes da imagem para ajustá-la a esses componentes genéricos baratos e também usar os mesmos componentes para ambas as orientações. É brilhante. Honestamente, eles poderiam ter sido ainda mais radicais com isso. Poderia haver toda uma matriz de fibras transportando uma imagem aproximada para uma grade de fotodiodos. Você poderia fazer um dispositivo que funcionasse como um mouse óptico moderno, mas sem um sensor especializado, apenas disponível nas prateleiras. Eu não ficaria surpreso se esse produto existisse em algum lugar. Na verdade, suspeito que sim. Então, é basicamente assim que eu acho que funciona. Acho isso super incrível e ridículo. E tenho outra hipótese que não tenho habilidade para provar, mas parece plausível. E aqui está. Eu acho que isso, na verdade, é um rato bola. Deixe-me explicar. Aqui está um rato bola. Vamos abrir. Aqui está a bola. Quando você coloca o mouse na superfície e o move, a bola gira, ela passa por essas duas hastes de plástico, e as hastes giram em alguns discos de plástico. Olhando de perto, você pode ver que esses discos têm entalhes e, quando giram, eles passam entre uma coisa chamada interruptor óptico. Um interruptor óptico se parece com isto. É um LED em um sensor fotográfico mantido a uma certa distância e o disco passa entre os dois. E quando os entalhes aparecem, eles interrompem o feixe. Isso produz uma série de pulsos conforme o disco gira. Essa combinação de peças é chamada de codificador rotativo e é muito comum até mesmo em dispositivos modernos, como a roda do mouse que você está usando. Agora, o Q500 é, em essência, um par de codificadores rotativos que foram desenrolados e transformados em codificadores lineares. Você está movendo o sensor além do claro e do escuro, em vez do claro e o escuro passarem pelo sensor. Mas é o mesmo princípio, e é tão semelhante que me faz pensar se este mouse poderia realmente estar usando um chip controlador de mouse esférico comum. O que significa que este mouse não conteria peças que já não estivessem disponíveis na prateleira. Se isto for verdade, então esta é uma obra-prima de baixo custo, uma obra-prima de redução de custo. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o quão barato essa coisa é, deixe-me mostrar agora o que os buracos no fundo fazem. Ok? Aí estão os 3 buracos, e eles se alinham, bem ali. Então eles fazem a coisa. Quer dizer,
Não sei ao certo porque eles estão ali, mas acho que as pessoas que fizeram isso não estavam acima de um pouco de fraude e decidiram que os 3 buracos fariam com que parecesse um pouco mais interessante. Não sei. De qualquer forma, estou surpreso com a ousadia de tentar nos tirar da era das trevas dos ratos mecânicos para o futuro com algo de custo tão incompreensivelmente baixo. Tiro o chapéu para essas pessoas. Agora, embora eu tenha dito que esse hardware era único, na verdade, esse tipo de produto indescritivelmente barato, sem marca anexada, sempre é vendido sob 1000 nomes e 1000 modelos. E parece que é esse o caso. No início deste ano, a LZR cobriu um mouse óptico a laser que tem uma marca e design totalmente diferentes, mas é definitivamente feito pelas mesmas pessoas. Como agora podemos comparar esses dois designs, embora eu não consiga abrir o dele e ver o que há dentro dele, vamos dar uma olhada nisso de uma perspectiva técnica. Na unidade de cliente, ainda existem 2 sensores, mas eles não são compensados, é por todo o comprimento do mouse. Eles estão bem próximos um do outro. Agora, embora ainda estejam orientados em 2 direções diferentes, o pad, embora ainda tenha um design personalizado, usa uma grade de pontos em vez da grade dividida do Q500 ou da grade completa do sistema de mouse. Isso me parece problemático, porque os pontos são todos da mesma cor. Então, como os sensores poderiam diferenciá-lo? Se você estivesse movendo o mouse verticalmente, por exemplo, e ambos os sensores deslizassem sobre pontos, ambos veriam pulsos em preto e branco. Então, como o sensor horizontal saberia que esses pulsos não deveriam ser horizontais? Meu palpite é que esta é uma revisão posterior, onde alguém descobriu que se você espaçar os sensores em meio múltiplo do tamanho da grade, torna-se mecanicamente impossível fazer com que os sensores verticais e horizontais percorram os pontos simultaneamente, quando se movem em apenas um eixo. Admito que tenho dificuldade em ilustrar isso, mas acho que faz sentido na minha cabeça. Portanto, o mouse de Clint parece um design melhor e posterior, mas eu gostaria de poder abri-lo porque, embora eu suspeite que ele tenha basicamente as mesmas peças do Q500, há uma diferença curiosa que pode acabar sendo substancial. Se você olhar atentamente para os sensores, eles parecem ter 8 fios de fibra em vez de 2. Assim como eu havia formulado a hipótese anteriormente, parece que isso pode estar usando uma grade inteira de fotodiodos para montar uma foto real de baixa resolução. Poderia até estar usando um CCD-RAM de 8 por 8 pixels. Clint não estava disponível para me mostrar as cenas a tempo para este vídeo, então não posso ter certeza. Mas se for interessante o suficiente, talvez eu faça uma continuação. Agora, apesar de parecerem ter mecanismos diferentes, eles ainda são claramente feitos pelas mesmas pessoas, já que o botão especial no meu oferece exatamente os mesmos recursos estranhos que o botão especial no dele. O botão dele fica na lateral, enquanto o meu fica no meio. O que é realmente muito confuso, já que ele nunca envia um clique do meio. Se você apenas pressionar e soltar, ele envia um clique duplo esquerdo automático, o que eu acho que apareceu em alguns outros mouses nessa época, apenas para facilitar o clique duplo. No entanto, se você segurar o botão do meio e o direito por cerca de um segundo, o mouse muda para o modo DPI alto, onde o cursor se move metade da velocidade para operações de precisão. Tenho certeza de que eles pretendiam isso para gráficos para obter melhor precisão ao fazer CAD ou algo assim, mas quando tento realmente fazer isso, descubro que, embora torne o movimento de precisão um pouco mais fácil, tentar desenhar curvas suaves não fica mais fácil, o que parece estranho para mim. Não sei o que está acontecendo, mas se tento desenhar um círculo, ele sempre sai meio quadrado. Não importa o quão lento eu vá, acho que há alguma não linearidade com o movimento diagonal neste mouse. Mas droga se eu sei como medi-la agora. Você também pode usar isso para jogos. Por exemplo, aqui no Quake, se eu alternar para o modo DPI alto, ele me permite mover muito gradualmente para alinhar um tiro. Este é um recurso oferecido por vários mouses modernos para jogos, geralmente rotulado, como um botão sniper, mas isso não estava disponível em meados dos anos 90, quando presumi que este foi lançado. Então está bem à frente de seu tempo no sentido de ser meio legal. Mas como você tem que segurar 2 botões por um segundo inteiro para entrar e sair dele, não é tão útil quanto poderia ser. Ainda acho que algumas pessoas teriam gostado. O outro recurso especial aqui pode ser alcançado segurando o botão do meio e o botão esquerdo por cerca de um segundo. Isso nos coloca no modo joystick. Neste modo, o controlador do mouse monitora o quão longe você o moveu de seu local inicial e envia atualizações continuamente, como se você continuasse se movendo naquela direção. Quanto mais longe você estiver do ponto inicial imaginário, maior será a velocidade, como se você estivesse gradualmente empurrando um joystick cada vez mais longe do centro. Naturalmente, isso provavelmente é mais útil para jogos. O pensamento imediato seria um simulador de voo, onde você pode querer executar um banco lento ou subir, mas não quer ter que ficar pegando o mouse e movendo-o repetidamente. Bem, isso é meio válido. Se acionarmos a descida e tentarmos lá, ele realmente funciona muito bem. Descent é uma espécie de simulador de voo e usa entrada absoluta, o que significa que mover o mouse uma certa distância normalmente resulta em tanto arremesso ou guinada, e nada mais. Se você quiser girar completamente, normalmente teria que pegar o mouse e reiniciá-lo algumas vezes para chegar lá. Colocar este mouse no modo joystick significa que, conforme você o empurra, você está meio que espalhando o vetor de movimento gradualmente. É muito desleixado e orgânico. É difícil de descrever, mas faz todo o sentido intuitivo se você estiver usando. E embora eu não saiba se eu gostaria de jogar assim, posso entender por que alguém faria isso. É como usar um joystick. No entanto, embora isso seja legal em Descent especificamente, não tenho certeza de quantos outros jogos implementaram o movimento absoluto dessa forma. Bem, parece que pode ser útil para um simulador de voo genuíno. Até onde eu sei,
praticamente todos eles já implementaram esse tipo de movimento por conta própria. O Microsoft Flight Simulator, por exemplo, já fazia esse tipo de entrada fixa quando você voava com o mouse 10 anos antes. Então, o modo joystick não oferece muito lá. Concebivelmente, você poderia ter usado isso em um FPS, em Doom ou Quake, por exemplo. Algumas pessoas estavam jogando jogos de tiro para PC com joysticks e gamepads nessa época. E de novo, eu posso ver o apelo, já que, por exemplo, você pode se mover e girar suavemente na velocidade que quiser. Não apenas na velocidade permitida pelo teclado. O problema é que esses jogos são tão rápidos que você realmente não quer se mover mais devagar do que uma corrida morta, normalmente. E na era Quake, eu acho que as pessoas estavam rapidamente decidindo que o movimento absoluto do mouse era preferível de qualquer maneira, então isso provavelmente não seria um sucesso com o jogador. Em qualquer caso, quando terminar tudo isso, você pode redefinir o mouse para o movimento normal apenas segurando o botão central por um segundo. Essas opções extras estranhas parecem típicas do tipo de coisa estranha que saiu de Taiwan, e neste caso, da Coreia nos anos 90, quando os ODMs estavam tentando criar alguma maneira de distinguir seus produtos em um espaço onde isso era virtualmente impossível. Tudo o que um mouse faz é mover e clicar. Não há muito que você possa adicionar para fazer o seu se destacar de todos os outros. A maioria dos fabricantes simplesmente aceitou isso, mas alguns queriam tentar pensar fora da caixa de qualquer maneira. Então esse tipo de valor agregado maluco surgiu de tempos em tempos. Coisas como o mouse de roda dupla, por exemplo. E o mais louco é que a maioria desses recursos malucos não foram a lugar nenhum. Eram apenas bobos e inutilizáveis. Mas essas pessoas estavam tão perto de inventar o botão Sniper que poderiam ter feito um mouse que fosse um periférico de jogo matador, 15 anos antes de qualquer outra pessoa ter a ideia. Apesar de todos os atalhos, isso inegavelmente oferece um design óptico simples e acessível, e esses mouses facilmente poderiam ter vendido como gangbusters apenas com base nisso. Mas como nunca viu antes, tenho que presumir que não. Talvez porque não foram importados por um varejista conhecido. Talvez porque chegaram tarde demais e foram atropelados por designs melhores. Ou talvez porque eram tangivelmente muito, muito barato. De qualquer forma, é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Se você gostou, por favor, inscreva-se. Eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações porque eu envio com certa regularidade. Se você realmente gostou, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas que estão realmente tornando isso possível. Não conseguiria sem todos eles. Para todos os outros, no entanto, obrigado por me assistirem falando por 30 minutos sobre um mouse de $4.